amores, como vocês estão? Dando sequência ainda ao capítulo 1. Eu disse para vocês que esse capítulo ele é extenso e importante, então a gente ia nos deter, nós iremos nos deter um pouco mais sobre ele. Então, no último encontro, eu estava lendo para vocês o relato da V, uma paciente do Gabor, que passou por abuso a infância inteira. Ela passou por abusos sexuais e ela teve que aprender a sair do corpo, a se refugiar fora do corpo para conseguir suportar. Então eu falei com vocês sobre algumas pessoas que ficam muito na cabeça e a gente não entende o porquê. Então essa presença do trauma pode ser uma resposta. Então a nossa forma de reagir, ela tem a ver com tudo aquilo que a gente passou. E aí a história da V, ela sente que ela volta para o corpo quando ela teve câncer na cirurgia. Quando ela volta da cirurgia e ela tá cheia de tubos e etc., ela se sente pela primeira vez de volta nesse corpo. Então o Gabor finaliza esse relato falando que quando os grilhões do trauma começam a se soltar, a gente volta com alegria nos unir às partes separadas de nós mesmos. Então, o trauma fala dessas partes separadas. No momento em que eu sou traumatizada, partes de mim se perdem, se desconectam, precisam se desconectar. Então, há uma desconexão comigo e uma desconexão com o outro. O caminho de cura, de volta para casa, é eu começar a conectar essas minhas partes internas. A partir do momento que eu consigo fazê-lo, fica mais fácil eu voltar a me conectar com as outras pessoas. Mas, às vezes, algumas pessoas surgem na nossa vida que têm o poder de acender uma faísca em nós para que a gente inicie esse nosso trabalho de cura e de volta para casa. Então, nos dois casos, quando eu penso em trauma e em reestruturação, em reconstrução, em recuperação da minha história, eu penso nessa reconexão comigo e com o outro. Cura é preciso ser atravessada pela conexão comigo, pela conexão com o outro. Então, o trauma nos separa da nossa intuição. Para uma pessoa comum, em uma situação semelhante à que V passou na infância, o melhor conselho da natureza seria fugir ou lutar contra o uso indevido do seu corpo e a agressão à sua alma. Mas aí é que está o problema. Nenhuma das duas alternativas está disponível para uma criança pequena, pois se ela tentar qualquer uma delas, seria se colocar em mais perigo ainda. Assim, a natureza recorre ao plano C. Ambos os impulsos são suprimidos, diminuindo as emoções que provocariam essas reações. Essa supressão poderia se assemelhar à reação de congelamento que as criaturas muitas vezes exibem quando tanto a luta quanto a fuga são impossíveis. A diferença crucial é a seguinte: quando o gavião vai embora, o gambá fica livre para seguir com a própria vida, pois sua estratégia de sobrevivência deu certo. Um sistema nervoso traumatizado, por sua vez, nunca consegue descongelar. Essa é a diferença entre a gente e os animais. Temos sentimentos porque eles nos dizem o que sustenta a nossa sobrevivência e o que nos afasta dela, disse certa vez o falecido neurocientista Jack Pankship. As emoções, ressaltou ele, vêm não no cérebro pensante, mas de antigas estruturas cerebrais associadas à sobrevivência. Uma raiva intensa ativa a reação de lutar. Um medo intenso mobiliza a fuga. Portanto, se as circunstâncias ditarem que esses impulsos naturais e saudáveis de se defender ou de fugir devem ser sufocados, seus gatilhos intuitivos, as emoções em si, também terão que ser suprimidos. Então, há uma supressão de uma cadeia de movimentos relevantes para nós, não é uma única coisa. Sem alarme, não há mobilização. Se isso parece contraproducente, é só num sentido limitado, num nível existencial. Essa é a opção menos pior.
já que é a única disponível capaz de reduzir o risco de mais danos. Então, se eu fujo, no caso de um abuso sexual que a criança passa dentro de casa com os pais, ela está exposta a passar por isso de forma muito mais amplificada se ela vai para a rua, se ela foge de casa, se ela vai morar na rua, por exemplo. Então, existe um porquê. E isso explica o porquê que a gente também cria esses mecanismos desadaptativos, porque em algum momento eles realmente protegem a nossa vida. O resultado é um sufocamento do mundo emocional da pessoa e muitas vezes uma proteção suplementar. Então, o enrijecimento da carapaça psíquica dela. Então, a gente cria uma capa, uma crosta. Não é nem uma capa, é uma crosta para nos proteger. E aí aqui ele fala, né, que o trauma, ele limita a flexibilidade reativa da gente. Peraí, só um minutinho. Ele vai explicar o que significa essa flexibilidade reativa. Então, é a capacidade de escolher como vamos reagir aos altos e baixos inevitáveis da vida, às suas decepções, aos triunfos e desafios. Então, a liberdade humana envolve a nossa capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a reação. E nessa pausa, escolher a reação em direção à qual desejamos ir, escreveu o psicólogo Rollo May. O trauma nos rouba essa liberdade. Então, esse espaço entre ação e reação, esse espaço onde a gente areja, quando eu estou passando por uma situação traumática, isso é roubado. A flexibilidade reativa é uma função da parte medial frontal do nosso córtex cerebral. Nenhum bebê nasce com essa capacidade. O comportamento dos bebês é dominado pelo instinto e pelo reflexo, não pela seleção consciente. A liberdade de escolha se desenvolve à medida que o cérebro se desenvolve também. Quanto mais grave e mais precoce for o trauma, menos oportunidade a flexibilidade reativa tem de se codificar nos circuitos cerebrais adequados e mais depressa ela fica prejudicada. A pessoa fica presa a reações defensivas previsíveis, automáticas, em especial aos estímulos de estresse. Emocional e cognitivamente, nossa amplitude de movimento também fica petrificada. E quanto maior o trauma, mais rígidas as restrições. O passado sequestra e coopta repetidamente o presente. E aí aqui ele vai falar um pouquinho que o trauma gera uma visão de nós mesmos baseada na vergonha. A dependência é um desfecho do trauma de infância, não um único possível, mas um prevalente. A vergonha e a autoagressão muitas vezes se disfarçam de responsabilidade pessoal. E aí aqui ele está falando, né, que o fato em si é que falar sobre isso não tem a ver com culpar os pais, nem culpar, nem abonar, mas tem a ver com falar sobre o que o outro passou, sobre a experiência daquele filho, não a experiência do pai. A vergonha e a autoagressão muitas vezes se disfarçam de responsabilidade pessoal. E essa vergonha, ela vem através daquelas pessoas que estão ali como responsáveis por nós. Então, os nossos pais, os nossos cuidadores principais, professores também. A questão da autoagressão, ela tanto pode ser algo ao qual eu vejo alguém fazendo, eu posso presenciar, por exemplo, tá? Eu posso ver a minha mãe reiteradas vezes passando por isso. Ela pode não se cortar, ela pode não se machucar fisicamente, mas ela pode fazer demais, ela está atingindo esse corpo, ela pode tolerar coisas intoleráveis, então ela também está se agredindo. E aí essa construção
realmente da minha dor, ela não é uma construção sozinha. E realmente isso não tem a ver com culpar pai e mãe, mas contar a história tal como a história foi. E aí é que ele fala, porque culpar os pais é inadequado, inexato e pouco científico. O impulso daquele homem de proteger a mãe não era uma defesa contra nada que eu tivesse dito ou dado a entender, mas contra sua própria e não reconhecida raiva, guardada no congelador e sem qualquer vazão sadia possível. A emoção tinha se voltado contra ele na forma de ódio por si. Então aqui ele está contando a história de um rapaz, depois de 9 anos sóbrio, ele continuava com dificuldades na vida. Não trabalhava havia uma década e vinha recebendo tratamento para um transtorno obsessivo compulsivo. Embora tivesse achado o livro fascinante, escreveu: eu resisto à vontade de culpar minha mãe. Sou um merda por minha causa mesmo. Tudo que eu pude fazer foi para dar um suspiro. Então o Gable aqui na frente fala, que culpar o livro que ele havia escrito não tinha o intuito de culpar os pais, e culpar os pais não resolveria muita coisa, não é nem terapêutico. E aí aqui, contida na experiência da vergonha, escreve o psicólogo Gerson Kaufmann, está uma consciência aguda de nós mesmos como seres humanos fundamentalmente deficientes em algum aspecto vital. Pessoas que carregam as cicatrizes do trauma desenvolvem de modo quase uniforme uma visão centrada de si mesmas baseadas na vergonha, uma autopercepção negativa da qual a maioria tem plena consciência. Entre as consequências mais venenosas da vergonha está a perda da compaixão por si. Quanto mais severo o trauma, mais total essa perda é. A visão negativa de si mesmo pode nem sempre penetrar a consciência, então isso não é claro para você. E pode até se disfarçar como seu oposto, a supervalorização de si. Para não sentir essa vergonha irritante, algumas pessoas se cercam de uma armadura de grandiosidade e negação de qualquer falha. Essa soberba, embora muito mais normalizada, é uma manifestação tão certeira de ódio por si mesmo quanto a mais abjeta autodepreciação. O fato de alguns indivíduos que se escapam da vergonha adentrando um narcisismo desavergonhado poderem até conquistar grande status e sucesso social, econômico e político é uma das marcas da insanidade da nossa cultura. E mais à frente ele vai abordar isso quando no capítulo que ele for falar sobre política, ele vai trazer isso de forma fantástica. A nossa cultura, ela joga na lama muitos dos traumatizados, mas pode também, dependendo da origem de classe, da condição econômica, da raça e de outras variáveis, alçar alguns deles às mais altas posições de poder. Uma forma mais comum que a vergonha assume em nossa cultura é a crença de que eu não sou suficiente. E aí, aqui ele vai falar que o trauma nos aliena do presente. Então, a consciência do momento presente tornou-se algo a ser temido. A especialidade do capitalismo avançado é fomentar esse sentimento de medo em relação ao momento presente. Na verdade, muito do seu sucesso depende de aumentar o abismo entre nós e nossa maior dádiva, que é o presente. E a cultura do consumo é destinada a preencher essa lacuna. Então, quanto menos presente eu estou, mais fácil é vender qualquer coisa para mim. E aí agora ele fala do não começou com você, onde a gente vai falar um pouquinho das constelações, do trabalho transgeracional. Já volto, tá? A gente já termina. Oi, amores. Vamos lá. Vamos começar. Não começou com você. Essa parte eu vou ler em detalhes para que vocês consigam perceber o fenômeno da repetição, que ele começa a falar sobre isso. Jéssica, uma senhora de 67 anos que mora no interior da província da Colômbia Britânica,
cuida dos seus 2 netos depois que o pai, seu filho, morreu de overdose. Seu outro filho teve o mesmo destino. Quando a entrevistei, me ocorreu que o simples fato de Jéssica se dispor a falar comigo era notável. Então, assim, ela poderia esconder, ela poderia sentir vergonha, ela poderia transformar isso num segredo de família. Mas ela não fez. Então, conhecendo minha opinião de que a dependência se origina no trauma de infância, com maior frequência na família de origem, quando volto e olho para a vida dos meus filhos, eu entendo que houve muito trauma, explica ela. Como eu morava com eles, eu fazia parte disso. Fui mãe solteira desde que eles tinham 3 e 2 anos, até me casar de novo, quando eles tinham 6 e 7. Entendo que o modo como eu vivia, o que fazia, o que sabia e o que eu não sabia os afetou. Olha a clareza dessa senhora. Depois que o pai biológico abandonou a família cedo, um padrasto abusou dos meninos, tanto física quanto emocionalmente. Eu me sentia muito sozinha, assustada, encurralada, relembrou Jéssica. O fato de lhe faltar a intuição para não escolher homens assim e de ela não se impor e proteger os filhos contra o abuso era, por sua vez, marcas de um trauma de infância da própria Jéssica, ou seja, não começou ali. Além de ser castigada fisicamente pelo pai até os 10 anos com palmadas nas nádegas nuas, Jéssica teve que suportar um tormento emocional. Quando criança, tinha vergonha de vários dos meus sentimentos, que lembrou ela. Eu era muito sensível, eu chorava muito. Em muitos casos, o trauma é multigeracional. Então, essa cadeia de transmissão passa de pai ou mãe para filhos, estendendo-se do passado até o futuro. O que não resolvemos dentro de nós é passado para os nossos filhos. A casa torna-se um lugar no qual involuntariamente recriamos, como eu fiz, cenas reminiscentes daquelas que nos feriram quando éramos pequenos. Traumas afetam mães e as formas de ser mãe, pais e as formas de ser pai, e as formas de ser marido e esposa, me disse o terapeuta de constelações familiares, Mark Wong, ele que escreveu o livro Não Começou com Você. Os traumas repetidos seguem se proliferando a partir disso, como resultado de nunca serem curados. Então, tudo aquilo que resiste na nossa história persiste. Então, se não há cura, se não há um movimento de cura, de integração, de trabalhar essas repetições, é muito provável que a gente continue se comportando do mesmo jeito ao qual a gente foi educado, e a gente vai replicando aquele cenário familiar, esse conteúdo emocional ou comportamental é que é passado, e é o que vai formatando. Se eu não procuro entender o que aconteceu e o que eu continuo replicando através do meu comportamento, não tem mudança, a gente gera mais repetição ainda. O trauma pode afetar até mesmo as atividades genéticas ao longo das gerações, através das gerações, ele fala aqui. O Only é o autor do adequadamente intitulado Não Começou em Você. Como o trauma familiar herdado determina quem somos e como pôr um fim a esse ciclo. O ato de se culpar, com seu centro de gravidade firmemente plantado no passado, só a impediria de estar presente para o seu neto no aqui e agora. Então, se essa senhora começasse a se culpar, ou se ela escondesse, e a culpa é uma das forças que faz com que a gente se sinta envergonhado, esconda as coisas, ela não teria como mudar essa história ancestral. Tá? A culpa se torna um conceito inútil quando compreendemos como o sofrimento no sistema familiar, ou mesmo numa sociedade, remonta a gerações. Reconhecer isso rapidamente dissipa qualquer tendência a ver pai e mãe como vilões, escreveu John Bowlby, psiquiatra britânico que mostrou a importância decisiva dos relacionamentos adulto-criança na formação da psique.
Então, por mais que recuemos na cadeia de consequências, até os bisavós, os ancestrais pré-modernos, Adão e Eva, ou a primeira ameba unicelular, o dedo acusador não consegue encontrar um alvo fixo. E isso deveria constituir algum alívio para nós. Ver um trauma como uma dinâmica interna nos proporciona uma oportuna capacidade de agir. Não é algo fixo, estático. Ele faz parte de um processo, de uma dinâmica, de um construto muito mais amplo. Se tratamos o trauma como um acontecimento externo, algo que ocorre com a gente ou à nossa volta, ele se torna um pedaço da história que nunca conseguimos desalojar. Se, por outro lado, o trauma é o que aconteceu dentro de nós como resultado desse ocorrido maior, no sentido de uma ferida ou de uma desconexão, aí a cura e a reconexão se tornam possibilidades tangíveis. Então, aí eu passo a ter um caminho de ação, de transformação. Tentar manter afastada a consciência do trauma atrapalha a nossa capacidade de nos conhecer. Por outro lado, usá-la para forjar uma identidade rígida, dura, cheia de carapaça, na qual a atitude seja de confronto, cinismo ou autocomiseração, é deixar passar tanto o objetivo quanto a oportunidade de cura, já que, por definição, o trauma representa uma distorção e uma limitação de quem nascemos para ser. Então, ele reduz a nossa capacidade de nos tornar quem a gente é, de seguirmos na direção desse nosso eu autêntico, da nossa verdadeira identidade. Encará-lo sem negá-lo, nem se identificar excessivamente com ele, é um portal para a saúde e o equilíbrio. Então, existe essa linha tênue, tá? Para eu trabalhar com trauma, para você que trabalha com pessoas, com seus pacientes, com seus clientes. O que é muito relevante? Que eu não negue a situação traumática e que eu não me identifique. Eu preciso estar no meio desse caminho. Eu preciso falar sobre aquilo, trabalhar aquilo, trazer aquilo, mas o terapeuta precisa auxiliar essa pessoa, esse cliente, a se manter nesse lugar do meio. Se ele se identifica demais, ele continua preso no sofrimento traumático, na experiência traumática. São as adversidades que abrem sua mente e a sua curiosidade de ver se existem novas formas de fazer as coisas, me disse Bessel van der Kolk. Ele então citou Sócrates: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Enquanto não se examina, a pessoa permanece completamente à mercê do que quer que esteja programada para fazer. Mas, uma vez que perceba que tem escolhas, ela pode exercitá-las. Repare que ele não disse uma vez que a pessoa faça décadas de terapia, entende? Então, ele não está falando disso. Como irei apresentar mais adiante, podemos acessar a liberação até mesmo por meio de um modesto autoexame, uma disposição para questionar, muitas das vezes as quais nos agarramos, e um determinado ponto de vista que as faz parecer tão reais como disse o fantasma de um célebre mestre Jedi ao seu jovem aprendiz, num momento decisivo, numa galáxia muito, muito distante. E aí ele termina esse capítulo falando que, embora esse capítulo tenha focado as dimensões pessoais do trauma, ele também existe na esfera coletiva. Então, ele vai aprofundar nos próximos capítulos a esfera coletiva do trauma. E afeta nações e povos inteiros em diferentes momentos da história. Até hoje, ele atinge com força desproporcional determinados grupos, como os povos originários do Canadá, por exemplo. A privação e a perseguição multigeracional que eles sofreram nas mãos do colonialismo e, sobretudo, a agonia de 100 anos de seus filhos raptados das famílias e criados em colégios internos administrados pela igreja, onde os abusos físicos, sexuais e emocionais eram constantes. Deixou-lhes um trágico legado de dependência química, doenças mentais e físicas, suicídio e transmissão continuada do trauma ao longo das gerações. O legado traumático da escravidão e do racismo nos Estados Unidos, no Brasil também, é outro exemplo notável. Terei mais a dizer sobre esse doloroso tema na parte 4. Terminamos aqui o capítulo 1 e amanhã a gente se encontra para
estudar juntas o capítulo 2. Ok, meus amores? Nos encontramos até amanhã. Uma boa leitura, uma boa reflexão, que você possa permitir que essas informações arejem dentro de você, impactem o seu ser, provoquem liberação no seu corpo, movimentos de conexão, movimentos de cura. Vocês podem escrever, então é comum que quando eu esteja lendo um livro, assistindo um filme, algumas conexões internas aconteçam. E isso fala da cura, fala dessa reflexão que o Gabor falou. A gente sempre tem a oportunidade de nos curar, e não necessariamente isso acontece num processo terapêutico, na psicoterapia, ou com anos de terapia. Uma reflexão que eu faça, um estalo que eu tive, pode tirar uma carga grande de mim, pode estar me liberando, pode estar me ajudando nesse processo de eu me conectar novamente comigo, com a minha história, com o outro. Então, se você, ao ouvir a leitura do livro, ao folhear o próprio livro, sentir isso, explore. Se abra à curiosidade. Respira devagar, pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pelo nariz e permita que essas reflexões transformem o seu corpo e a sua percepção frente à tua própria história. Até o nosso próximo encontro.